A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e dizia-lhe: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Amém? Nessa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar algo que é para nós ficarmos, vamos falar assim, atentos. Por quê? Porque muitas das vezes o que nós pensamos que está certo pode estar errado. A atitude que nós aceitamos, fazemos, nós podemos estar errado. O que nós recebemos também, nós também podemos estar errado. É por isso que nós temos que estar em constante oração. É por isso que nós temos que estar em constante compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Para quê? Para que nós possamos conhecer a palavra da verdade e não ser enganado achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos fazendo a vontade do homem. Nesse primeiro ponto aqui, ó, e traziam-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Você vê, às vezes você tem vontade de buscar o Senhor da sua maneira, de clamar, de glorificar o Senhor, de orar alto, de, de, de ir para o monte orar, de ir para um canto, ir num parque, clamar o Senhor, não sei. De repente você tem uma alegria de falar da palavra do Senhor. Você tem a alegria de visitar os órfãos, as viúvas, ir no hospital, ir no asilo, enfim. Você tem vontade de fazer. Mas muitas das vezes você, quando faz isso, você muitas das vezes comunica com alguém, ou seja, o pastor da sua igreja, ou seja, um membro da igreja, ou seja, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. E geralmente, muitas das vezes, a pessoa te coloca um balde de água fria, vamos te dizer assim. Não, mas você não pode. Ah, você não tem essa autoridade, você não tem essa unção, você não tem esse chamado, você não pode fazer assim. A obra do Senhor não é feita de qualquer maneira. E assim vai. E você deixa de receber as bênçãos que Deus tem reservado para ti pelas suas atitudes. Porque em vez de você ouvir a Deus, em vez de você ouvir o que Deus colocou no teu coração, você vai pedir opinião para o homem e ouve o homem. E o homem muitas das vezes se desvia do caminho do Senhor. Porque ele tem o pensamento dele, a formação dele, e ali ele te tira você da presença do Senhor, como ele aqui. Os discípulos não queriam que as crianças entrassem perto de Jesus. Porque os discípulos provavelmente estavam pensando, pô, essas crianças vai lá, vai atrapalhar, ele tem que abençoar só os adultos, a criança não. E assim elas faziam. Mas quando Jesus viu isso, ficou indignado. E assim o Senhor está indignado muitas das vezes com a sua atitude, com a minha atitude, porque Ele tem colocado em nossos corações o que Ele quer fazer. E muitas das vezes nós deixamos o medo, a dúvida, a ansiedade, a preocupação e até mesmo ouvimos outras pessoas e vamos na opinião delas. É por isso que você tem que ter esse compromisso de oração todos os dias com o Senhor. É por isso que você tem que reservar uma hora todos os dias para ler a Bíblia, orar para o Senhor, clamar ao Senhor. Por quê? Porque assim você vai se fortalecendo, vai tendo intimidade e ninguém vai te prender, ninguém vai falar para você ao contrário, você vai ouvir o que Deus tem falado no teu coração. Aí você não vai ser enganado e você vai fazer a vontade do Senhor. E você vê aqui, ó, que aqui como diz aqui, ó, e Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir os meninos a mim, e não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus.
Você vê, os discípulos, eles achavam que era de uma maneira, que servia a Deus, que servia a Jesus. E assim é a nossa vida hoje. Nós achamos que é de uma maneira, mas é completamente diferente. Porque as coisas de Deus é isso que nós temos que ter no nosso coração. Não tem nada a ver com as coisas terrenas aqui nos dias de hoje. Não tem nada a ver. É por isso que você tem que ter essa busca no Senhor, é por isso que você tem que entregar para o Senhor, é por isso que você não tem que olhar para a direita nem para a esquerda, é por isso que você tem que colocar o foco da sua salvação, da sua salvação. Porque se você ficar olhando à direita ou à esquerda, você vai perder o foco e vai se desviar do propósito que Deus tem colocado no teu coração de salvar a tua alma, de transformar a sua vida e a vida da tua família. Porque o reino de Deus é diferente desse reino da terra. O reino de Deus, Jesus vai comparar aqui, que ele tem que ser o máximo de pureza, de transformação, de sinceridade, porque ele nasce dentro de nós primeiro, depois se materializar na vida eterna. Coloca isso no teu coração. O reino de Deus nasce primeiro dentro de nós, para que depois venha se materializar para a vida eterna. É como ele está dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Agora você já imaginou, você já parou para pensar que uma criança ela é pura de coração? Uma criança não vê maldade? Analisa. Uma criança hoje, vamos por assim, vai numa uma faixa etária de até 5 anos hoje, nos dias de hoje, porque o diabo está pegando tão pesado nas crianças por causa disso, que ele quer tirar essa pureza das crianças. Ele quer tirar essas purezas, então ele vai crescendo essa criança revoltada. Por isso que você vê essa geração hoje que é revoltada, rebelde, fria, porque a palavra está se cumprindo. Porque o diabo está atuando na família, principalmente com essas crianças que só ficam o dia inteiro na internet, o dia inteiro em jogos, o dia inteiro assistindo filmes, assistindo besteira na internet. Elas estão sendo corroídas devagarinho, devagarinho. Quando Jesus deu esse exemplo, o que é uma criança, que como eu dei o exemplo de, vamos por hoje, de 5 anos, 4 anos, elas são puras. Elas não vê maldade em nada. Elas confiam em tudo. Em tudo. Você como pai, você como mãe, você sabe que se você colocar uma criança, o teu filho em cima de uma mesa, em cima de um muro, e falar para ela assim, pula, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai pular porque ele tem a certeza que você, pai, ou você, mãe, que está ali embaixo, vai segurar ele, não vai deixar de se machucar. Não é assim? Então é assim que nós temos que ser lançados para Jesus Cristo. Sem se preocupar em se machucar, sem se preocupar em escorregar, sem se preocupar com nada. Ele vai nos acolher, ele vai nos segurar, ele vai nos transformar. É por isso que ele deu o exemplo da criança. Por ela ser pura, ela não se preocupa com nada, ela se atira, ela confia. Às vezes está faltando muitas das vezes na sua vida, na minha vida, atitudes de fé para que Deus venha transformar nossas vidas como criança, confiando 100%. Porque se nós não fizermos isso, nós somos presa fácil para ser corrompidos pelo mal. Porque o diabo está usando estratégias diferentes cada vez mais. Ele está colocando como ele já se infiltrou dentro da igreja. Ele já está colocando situações ali que está deixando a pessoa conformada espiritualmente com a vida que ela está levando. Uma vida de briga, uma vida de doença, uma vida de derrota, uma vida de fé frágil, uma vida de mimimi, qualquer coisinha quer abandonar o Senhor, qualquer coisinha sai da igreja porque não gostou da atitude de um irmão, não gostou da fala do pastor, ou seja, aí ela vai buscar Deus na casa dela, porque ela acha que Deus está na casa dela também, e ela pode buscar Deus em qualquer lugar, e esse pensamento o diabo vai minando e vai crescendo dentro do coração dela.
e ela não percebe que ela está errada. Então, é por isso que hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos que ser como criança, para receber a palavra do Senhor como criança, refletir e meditar e entregar nossa vida para o Senhor de braços abertos, de olhos fechados e falar: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida. Mas para isso é necessário você começar a ter uma atitude de querer buscar a Deus, ter um compromisso de buscar o Senhor em primeiro lugar, porque senão vai deixar o quê? Senão nós podemos se corromper e nos convencer espiritualmente. E você quer ver aqui, ó, vamos lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Todas as coisas são puras para os puros. Por isso que Jesus Cristo deu exemplo das crianças, porque são puras. Você quer ser puro na presença do Senhor, então se ajoelha para o Senhor, clame ao Senhor, peça perdão para Deus de tudo que você fez de errado. E começa de novo: Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero nascer em Cristo Jesus novamente. Não é que você tem que, se você for batizado, você não tem que se batizar de novo, não, porque não tem 2 batismos. Não, é um só, é na fé, batismo é fé. Se você ainda não foi batizado nas águas, então se batiza, porque você está querendo o milagre de Deus, mas você não fechou a aliança. Você não se arrependeu, você não nasceu uma nova criatura. Para de ilusão, para com ilusão. Toma atitude e se batiza. Desce nas águas, se arrepende dos pecados e nasce uma nova criatura. Aí sim você vai nascer uma nova criatura. Não fica na ilusão de que, não, quando você estiver preparado, você batiza. Você tem que fazer um cursinho para se batizar. Não chegou o tempo certo ainda. Para com essas conversas. Se batiza, se arrependa. Batismo é atitude de fé. Põe no seu coração. Batismo é atitude de fé para arrependimento dos seus pecados. Quando você tem essa atitude de se batizar, e que você está mostrando para Deus, está mostrando no mundo espiritual que você realmente quer morrer para o mundo e nascer em Cristo Jesus. Então não precisa de cursinho, não precisa ter sentimentos, você precisa tomar atitude. Você quer ter uma vida com Cristo, quer ver conhecer Jesus Cristo, quer entrar no reino de Deus, ser salvo, então se batiza nas águas, que se você morrer hoje e não for salvo, não for batizado, você não vai ser salvo. Porque você está consciente disso. Põe isso no teu coração. Está com dúvida? Lê em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aí você vai tirar toda a sua dúvida. Tá certo? Voltando aqui, ó. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciências estão contaminados. Tá vendo? Se você vê com maus olhos, você que saiu da igreja, você que está com os pensamentos: não preciso de igreja nenhuma física, eu não preciso de igreja porque eu busco a Deus em casa. Esses pastores são tudo ladrão, esses obreiros são fofoqueiros, esses irmãos, essas irmãs são fofoqueiras, que não sei o que, e critica, e não vai, e coisa. Você está impuro, teus olhos não estão puros. Porque não foi eles que morreu na cruz por você, foi Jesus Cristo que morreu na cruz por você. Igreja não é clube social para ter amizade, para ficar ali, conversinha fiada. Igreja não é isso. Igreja é lugar de você aprender a palavra, adorar a Deus, para que quando você for para a glória, você vai saber como se comportar no reino de Deus. Essa é a função da igreja aqui na terra. Não é clube social, não. Não é falação, não é brincadeira, não. Ali é para você aprender. Igreja que não ensina a palavra, a igreja está morrendo, pode ver. Olha os escândalos que está vindo nas igrejas, tudo igreja que não ensina a palavra. Pode ver, só fica no oba-oba, como fosse clube social, alegria, alegria. E está ali, está se desmoronando, está escandalizando. Por quê? Porque não tem palavra, não tem consistência. E o povo no embalo. Saia dessa, desperte, essa palavra é para você. Toma uma atitude, é salvação individual. Comece a buscar no Senhor a pureza para que você veja com pureza as coisas. Porque você está vendo dessa maneira aqui, ó.
Mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. E aí, ó, o que ele diz mais, ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tá vendo? Vigia com o que você tá. Deus está falando contigo através dessa palavra. Tira o teu orgulho, tira a tua prepotência. Ah, eu conheço a palavra, eu tenho anos e anos de crente. Para com isso, você não vai resolver nada. Se você não tiver um coração puro, você vai ficar. Tá aqui, ó. Para com isso. Ah, eu aceitei Jesus Cristo, já estou salvo, porque eu confessei Jesus Cristo, desci nas águas do batismo, já estou salvo. Para com isso. Você tem que ser fiel e guardar até o final. Que adianta você aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, confessa a Ele, desce nas águas do batismo, mas você continua a mesma pessoa, arrogante, prepotente, mentirosa, enganadora. Onde está a transformação do Espírito? Você acha que desse jeito que você está, você acha que você vai entrar no reino de Deus, que é um reino puro? Não tem, não tem. Existem regras e conceitos e leis para entrar no reino de Deus. E está tudo escrito aqui na palavra. E só tem uma forma de você conhecer. É você se ajoelhar, pedir perdão para Deus e buscar uma santidade para que os segredos espirituais que está escrito aqui na Bíblia possa ser revelado no teu coração e vai ser revelado. Porque Deus que te chamou, Jesus Cristo que te escolheu, Ele te escolheu para que você vá dar fruto e esse fruto permaneça para a vida eterna, para que você e tua casa venham servir ao Senhor. Mas para isso é necessário você mudar. É necessário você ser transformado dia após dia. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo amanhecer. E como que vai ser esse dia? Como vai ser daqui uma hora a nossa vida? Ninguém sabe. Fazemos planos, fazemos projetos, mas ninguém sabe. Porque se Deus falar acabou, acabou, pum, acabou, acabou. Ah, vou deixar para depois, eu vou buscar no Senhor. Deus entende, Deus sabe a correria. Então, na hora que acabar, acabou. E você vai ver onde você vai buscar. Só Deus sabe. Então comece a entender a palavra. Comece a abrir o teu coração. Faz uma análise como que você está. Você está como criança, com o coração puro? Ou você está com o coração de carne ainda? Não é tempo de igreja que te leva à salvação. Não é conhecimento da letra que te leva à salvação. O que vai te levar à salvação da tua alma é um coração puro, transformado, renovado no Senhor Jesus Cristo. Então comece a meditar nessa palavra. Porque às vezes você está tão preocupado ainda com as coisas desse mundo, querendo bênção, querendo vitória, querendo dar um testemunho de Cristo. Mas você está aqui, ó. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E aí, adiantou? O que você está fazendo? As pessoas estão vendo Cristo em você? Mas, pastor, como que as pessoas vão ver Jesus Cristo na minha vida? É pela sua transformação interior. Vai lá e lê Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. É esse fruto que você tem que dar. É esse fruto que eu tenho que dar. É esse fruto que todos aqueles que têm amor a Cristo, que quer ter uma vida com Cristo, quer deixar o Espírito Santo transformar nossas vidas, é aqueles frutos que nós temos que começar a dar, que é uma transformação interior para vir transbordar, para transpassar, para que as pessoas vejam a transformação em Cristo de nós. Aí a palavra, o rios de água viva que Jesus falou que sairia de nós, daquele que crê, aí sim vai sair com as nossas atitudes. Então comece a meditar sobre isso, comece a verificar a sua vida, comece a ver se você não está nesse caminho, peça perdão para Deus, se arrependa e volta e comece a ter um coração puro, para que tudo que você veja venha a ser puro e não venha a ver com derrota, com julgamento, com mentira, prepotência, orgulho, para que você possa fazer as boas obras, para que isso que Jesus Cristo te escolheu, para que você possa dar um testemunho da grandeza dele aqui na terra e a tua família ser salva através de você. Amém?
Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.